podem se assentar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 17. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Santo Deus, nossas vidas são o teu campo de trabalho. Enquanto nas outras áreas profissionais, cada profissional tem sua área de atuação, e alguns exercem por excelência aquilo que fazem, porque o Senhor deu dom a eles para que assim os fizessem. Mas o teu campo de trabalho, onde tu és excelente, Senhor, sem comparação, sem concorrência, é o trabalho que tu faz na vida das pessoas. E não há momento mais solene, não há momento mais importante, não há trabalho mais bem feito do que este, quando tu vem com a tua palavra de encontro aos nossos corações, confrontando, curando e estimulando. Eu não sei qual é a parte da mensagem que vai ser direcionada para as pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa noite, mas eu confio, Senhor, em Ti, e tenho certeza que tudo nessa vida tem um propósito, como a Tua vida foi uma vida com propósitos. Abençoa-nos agora na reflexão da Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. O tema da minha mensagem nessa noite é Jesus e Jonas, semelhanças e diferenças. Jesus foi quem começou com essa história de comparar momentos da vida dele com o do profeta Jonas. Comparar símbolos, lugares e pessoas, estabelecendo uma relação entre Antigo e Novo Testamento, é comum no estudo das Sagradas Escrituras. É o que a gente chama como termo técnico em teologia de tipologia. Independente de sabermos todos os motivos, os cabais motivos, os absolutos motivos do porquê Jesus escolheu muitos personagens para ilustrar alguma coisa do seu ministério, dentre eles Jonas. Nós não entendemos a razão final disso, afinal de contas ele simplesmente mencionou. Mas independente de sabermos esses motivos, o fato é que temos algo a mais para comparar entre Jesus e Jonas, além do sinal de 3 dias e 3 noites que ele ficaria no ventre da terra, no seio da terra, o Filho do Homem. O ministério de Jonas foi bem semelhante ao de Jesus, mas ao mesmo tempo tão diferente. Então é isso que eu quero chamar a atenção sua, meu querido irmão e irmã, essa noite, para vermos isso mais de perto e sermos enriquecidos pela palavra de Deus, saber o que eles tinham de semelhante e o que eles tinham de diferente. Obviamente que os textos de comparação que eu irei usar não é o de Hebreus, de Jesus, estará em Marcos no capítulo 4, do 32 em diante,
E lá no profeta Jonas, no capítulo 1, nós vamos constantemente olhar de um lado e do outro dessas duas passagens e vamos tentar tirar aqui para nós os pontos que se ligam entre eles dois e os que nos separam. Então vamos destacar primeiro as semelhanças. Em que eles foram semelhantes? Ambos foram surpreendidos por uma tempestade. Jonas no navio, Jesus no seu pequeno barco, no famoso mar da Galileia. Já era tarde, a noite se estendeu. O mar da Galileia, ele é cercado por uma região montanhosa. E ali, às vezes, quando as correntes de vento vêm, dão naquelas cordilheiras, e aí descem para dentro do mar, e aí gera um verdadeiro caldeirão. E foi nesse momento, quando Jesus já estava com seus discípulos no barco, que ele é surpreendido por uma tempestade. Jonas e Jesus, ambos foram surpreendidos por uma tempestade. Jonas, depois de tomar a sua decisão pessoal, entra no navio, vai até o porão dele, e quando a viagem está em alto mar, uma grande tempestade assola aquela embarcação. Encontramos então aqui primeira semelhança entre eles dois, que ambos foram surpreendidos por uma forte tempestade. Segunda, ambos dormiram durante a tempestade. Enquanto Jonas puxava um ronco profundo no fundo daquele grande navio, as três passagens bíblicas que narram em Jesus acalmando a tempestade, Mateus 8, 23 a 27, Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, do 22 a 25, todas as três passagens, esses três evangelhos registram que Jesus dorme. Muito interessante isso. Outra semelhança entre eles dois, ambos foram despertados pelo medo. Jonas no sono profundo, a tripulação naquela aflição, naquele vento, na experiência de marinheiros, nunca viram uma tempestade daquele tipo, e um bom marinheiro sabe reconhecer quando o bicho está pegando. De repente se lembraram de um viajante, havia de fato parado sua passagem, mas estava lá no fundo, chegou lá e disse: rapaz, tu não se incomoda, tem uma tempestade quebrando tudo aqui, se levanta para nos ajudar. Lá no mar da Galileia, os discípulos, aí a narrativa de Marcos aqui detalha que a água entra no barco. E não adianta especularmos como é que Jesus dorme com água na cara e não acorda. De repente, tentando, semelhantemente à tripulação do barco de Jonas, tentaram fazer alguma coisa sozinhos e não conseguiram. E de repente: mestre, não te importas que pereçamos? E lá na passagem de Jonas, no capítulo 1, ele disse: levanta-te, clama ao teu Deus, faz alguma coisa, porque senão vamos perecer. Usou também a mesma palavra. Ambos, Jonas e Jesus, foram despertados pelo medo. O medo do naufrágio, o medo de ter a sua vida ali, sepultada, naquela sepultura diferente, nas águas profundas do mar. Outra semelhança, quarta semelhança entre Jonas e Jesus. Ambas as tripulações na ocasião temeram e se maravilharam ante a soberania divina. Mas isso aqui eu vou dar detalhes mais no final da mensagem. Mas é interessante. Depois que a narrativa encontra o seu clímax e a sua resolução, ambas as tripulações temem e se maravilham diante de Deus. Então veja, meu querido irmão, como de fato é muito interessante e curioso que há muito mais semelhanças entre Jonas e Jesus do que simplesmente os 3 dias e as 3 noites, que o próprio Jesus tomou como símbolo da sua morte, o tempo que passaria e depois ressuscitaria. Foram semelhantes porque foram surpreendidos pela tempestade. Ambos dormiram durante a tempestade e foram despertados pelo medo.
Agora, em que eles foram diferentes? Em que o ministério deles, nesse exato momento, foram diferentes? Primeiro, ambos receberam uma missão. Mas aí o senhor ainda está comparando semelhança. Não, vou destacar a diferença. Jesus amou a missão que lhe foi dada. Jonas não amou a sua. A missão de Jonas foi de ir à cidade de Nínive, como vocês bem sabem, para pregar a uma nação que era um dos inimigos número 1 do povo de Israel. E Jonas de alguma forma sabia, porque conhecia o Deus da aliança, de que se Deus tivesse misericórdia daquele povo, estaria poupando os inimigos de Israel. A sobrevivência dos ninivitas era risco, segundo a avaliação de Jonas, mas para Deus era salvamento de almas. Então Jonas não amou a missão que lhe foi dada. Inclusive, no barco onde ele entrou, onde ele pagou passagem, onde ele dormiu, onde a tempestade o assolou, onde ele foi despertado pelo medo, tudo porque ele estava em fuga. Jesus ia e Jonas fugia. É nisso que eles são diferentes. Receberam ambos uma missão, só que Jesus amou a sua e Jonas não amou a sua missão. Jesus amou a sua missão porque ele sabia que não existia outra alternativa para que você e eu pudéssemos escapar da ira divina. Às vezes nós temos a tendência de acreditar que só pecados grandes seriam dignos daquela morte, a crucificação, aquele tipo de punição. Mas está acumulado naquele evento histórico já passado todos os tipos de pecados. Os brandos, os muito brandos, os leves, os levíssimos, os graves, os gravíssimos, todos os tipos de pecado que você puder imaginar, foram lá, colocados na cruz. E comparando com Jonas, isso sim era uma missão digna de ser odiada. Perdoar pessoas que cuspiram em seu rosto. Perdoar pessoas que aproveitaram suas costas como um excelente lugar para derramar todas as punições e chicotadas que poderiam ser colocadas ali. Essa sim era uma missão digna de ser odiada. Odiada porque em muitas situações lembramos de Deus quando estamos no apuro. Mas quantas e quantas orações ficam mudas quando se tem o que se tanto pediu? A missão de Deus em nos suportar, a missão de Deus, ela não ficou restrita apenas à cruz, igreja. Pós-cruz ela continua, intercede por nós. Todos os dias o Senhor, Ele tem intercedido como bom advogado pela sua vida, pela minha vida. Ele tem nos livrado dos perigos, Ele tem nos dado livramento, só que os livramentos são invisíveis. E achamos que por aquilo que não vemos, nada está acontecendo, mas está acontecendo muita coisa. E o Senhor de todas a tem livrado. Até mesmo quando você dorme, o Senhor cuida de você. E mesmo assim ainda Ele é esquecido. Mesmo assim Ele é ultrajado. Mesmo assim Ele é colocado no nosso bolso. Mesmo assim Ele é colocado no fundo do nosso baú. Mesmo assim Ele é colocado nos lugares onde menos vamos, nas áreas do nosso coração. Essa sim é uma missão digna de ser odiada, mas foi essa missão que Ele amou. Até o último minuto Ele amou. E depois que ascendeu aos céus, Ele continua amando. Bem diferente de Jonas. Segunda diferença entre eles: Jonas é interrogado pelos tripulantes, e Jesus é quem interroga os tripulantes. Diferente. Jonas é confrontado a responder quem é. Jesus confronta justamente por quem diz ser. Ele era o Filho de Deus.
Ele é o Filho de Deus. Lá, naquele mar, onde ele estava indo em direção para a sua fuga, se afastando de Deus, indo para Tarsis, nós encontramos ali um Jonas que é confrontado. Depois que foi lançado a sorte caiu sobre Jonas, e uma pergunta é feita: de onde tu és? Quem tu és? O que tu faz? A que povo você pertence? E é assim que Jonas é despertado. Agora, quando Jesus é despertado, depois daquela pergunta de temor, mas ele é quem faz a verdadeira pergunta: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? E olha que a tempestade não era brincadeira. Pedro também já era um pescador acostumado. E os demais? Então veja o contraste. Jonas confrontado, Jesus é quem confronta. É ele quem pergunta para nós quem nós achamos que ele é. É ele quem quer saber de você o que você pensa a respeito dele. Serão as adversidades que irão dizer o tipo de Deus a quem você serve. Não se engane. É muito simples servir a Deus na bonança. Mas é muito mais difícil nas adversidades. Muito mais difícil. Os corinhos que você canta parece que não fazem mais sentido. A letra da canção que você gostava agora cria uma amargura em sua alma. Porque se a sua canção preferida era os cuidados de Deus, agora parece que você não vê esse cuidado. Entenda, igreja, que tudo depende dessa pergunta: quem vocês acham que ele é? Realmente o Deus do impossível? Ou Deus que é esmagado pelo impossível? Havia uma situação de medo e de desespero. E mesmo acompanhando, já tendo visto alguns milagres, os discípulos: não te importa, Senhor, que nós estamos a perecer? É claro que Jesus se importa com sua vida. Você acha que Jesus não está vendo o tanto de água que já entrou no seu barco? Você acha que Jesus não está percebendo? Jesus não percebe apenas a abundância de água que está enchendo no seu barco. Ele percebe uma água muito mais escondida, que são as lágrimas do seu coração. Jesus não precisa de máquina de sondagem. O seu olho penetra todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê além do nosso exterior. O Senhor consegue pesar, Ele consegue sentir, Ele consegue entender você. Até mesmo quando você não se entende, Ele entende você. Até mesmo quando você está confuso a respeito de quem é e para onde vai, Ele sabe quem você é, Ele sabe para onde você vai. Tudo se trata disso, gente. Não importa a situação da vida que você estiver passando, lembre-se dessas palavras que eu estou dizendo para vocês nessa noite. Quando estiverem passando por uma situação de desespero, nas tempestades da vida, pergunte para você: quem é o Jesus a quem eu sirvo? Porque é por falta de fé que a derrota bate a nossa porta. É por falta de fé que o inimigo entra no nosso arraial. É por falta de fé que ele consegue minar a fé que é do tamanho de um grão de uma mostarda. Tudo se resume à fé ou à falta dela. Terceira diferença: a solução para acalmar a tempestade foram diferentes dos dois episódios. Jonas foi lançado ao mar para resolver o problema. Jesus dá ordens ao mar, dá ordem aos ventos, disse: aquieta-te, emudece-te. Muito diferente. Jonas disse: se vocês me lançarem no mar, o problema está resolvido, porque o negócio é comigo. Mas antes de lançar, aqueles tripulantes ainda fizeram uma oração ao Senhor. Talvez eles nunca tivessem orado a Deus antes.
talvez aos outros deuses, mas ao Senhor que criou os céus e a terra, talvez jamais. E aí eles olham e dizem: Senhor, nós não queremos ser culpados de ser inocente. E aí jogaram Jonas. Automaticamente a tempestade acalmou. E aí eles se maravilharam, temeram e fizeram votos ao Deus de Jonas. Agora, lá no mar da Galileia, a história foi bem diferente. Jesus se levanta, manda o mar se acalmar, ninguém precisa cair. O medo de Pedro e dos demais discípulos era perecer nas águas, e o Senhor comanda as águas. O Senhor Jesus controla os pontos de pressão sobre sua vida. Basta uma palavra e tudo atende ao seu chamar. A voz do Senhor, como poeticamente destacou o salmista, despedaça os cedros. Talvez isso é fora de sua realidade, do seu contexto, mas valeu a pena tentar entrar na internet e ver o diâmetro do tronco dos cedros do Líbano. Na sua imaginação poética, o salmista disse: ele despedaça os cedros. A sua voz fez o monte Sinai tremer. A sua voz faz o nosso coração tremer. A sua voz diz para o inimigo: afasta-te, e ele vai se afastar. Você sabe disso. Era uma hoste grande de espíritos maus sobre o gadareno, gente. Se fosse por questão de maioria, eram vários demônios versus apenas um homem. E talvez o tipo físico de Jesus não fosse lá essas coisas para poder enfrentar um endemoniado que quebrava correntes, que vivia quebrando pedras como um louco sobre os sepulcros. Se ele fazia isso, o que seria daquele corpo, daquele homem chamado Jesus de Nazaré? Os demônios tentam dizer alguma coisa para ele, mas Jesus comanda todas as coisas. O inimigo só terá ganhado palmos e terá ganhado espaço em nossas vidas se você deixar de crer nessa voz. Se você deixar de acreditar que Deus pode colocar um freio aonde o inimigo está minando a sua vida, aonde as pressões estão acabando com você, estão dizimando as suas forças. A palavra dele tem poder. Precisamos acreditar, precisamos clamar, precisamos orar, precisamos andar à luz dessa convicção, aplicando, igreja. E não apenas no mundo abstrato, num simples comentário de escola bíblica, num simples comentário quando outro irmão está passando dificuldade e você não. E aí você bota a mão no ombro e diz: irmão, isso vai passar. Não, vai acontecer com você também. E quando acontecer com você, lembre-se do que você disse ao outro irmão quando ele passou por dificuldades. Porque a mesma palavra de estímulo que você deu para ele tem que servir para você agora. Então essas foram as diferenças. Ambos receberam uma missão, só que Jesus amou a dele e Jonas não. Ambos foram Jonas foi interrogado, Jesus interrogou. A solução para acalmar a tempestade também foram totalmente diferentes. Agora deixa eu finalizar essa mensagem dizendo uma coisa para você. O meu objetivo aqui não foi depreciar Jonas. Dentro daquele navio, indo para Tarsis, havia um servo de Deus. Essa é a última grande diferença que eu deixei. Já naquele pequeno barquinho na Galileia, não estava ali apenas o servo de Deus, estava o próprio Deus. Uma diferença imensa. Que aí até podemos dar um desconto para Jonas. Porque Jesus era muito mais poderoso do que ele. Muito mais perfeito do que ele. Mas o objetivo aqui não é depreciar Jonas. Jonas, ele é apenas um tipo, igreja. Ele é apenas um modelo.
Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. E aí sim, no contexto do livro da Carta aos Hebreus, eu digo para você, por que Jesus precisava ser abordado nessa noite, olhando ele na semelhança do seu ministério com outra pessoa que falhou em sua fé. Jesus não falhou na sua convicção. O que isso poderia ter de relevância para a minha vida? E aí eu queria que você visse comigo em Hebreus capítulo 4, no verso 14 ao verso 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse foi um dos meus objetivos de comparar Jonas com Jesus. A cristologia do livro da Carta aos Hebreus é fantástica, é estupenda, é contagiante. Ele está dizendo que Jesus, ao mesmo tempo, é igual a nós e diferente de nós. E que não importa no que ele é diferente ou no que ele é semelhante, tudo é para a nossa salvação. Naquilo em que Jesus é semelhante a nós, temos motivos para agradecer e louvar. Naquilo que Jesus é diferente de nós, também temos os mesmos motivos para louvar e agradecer. Veja, quando você clama a Ele em oração e pede para Ele te livrar do problema, da tempestade que você está passando, não é alguém insensível. Ele esteve na carne, Ele sabe como é sentir as angústias, a força das pressões. Então é um sacerdote perfeito. É um sacerdote perfeito. Ele nos substituiu na cruz. Ele passou por todo tipo de tentação. Então jamais ouse, quando você estiver orando com seu coração magoado e dizendo: ah, Senhor, é porque o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. É claro que Ele sabe. Ele criou você, Ele está mantendo você, Ele sabe. Assim, verso 16: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É graças à semelhança dele, assumindo a forma humana, que nós temos o privilégio de nos aproximar do trono da graça. Você tem ficado com medo ao se aproximar de Deus? Você acha que Deus é um policial que está com a máquina de choque, a pistola de choque para te derrubar? Você acha que é aquele Deus que é inflexível, que o Deus a quem você serve é um Deus que não tem poder de compreensão? Mude o seu pensamento, porque talvez você esteja projetando o que você é e o que você pensa no Deus a quem você serve. Porque você é inflexível consigo mesmo, você acredita que Deus também é com você. Porque na sua experiência de família, ninguém nunca compreendeu você, você acha que Deus não te compreenderá. Porque na igreja onde você congrega, as pessoas não te dão ouvidos, aí você pensa que Deus também não te ouvirá. Está tudo errado. Deus é semelhante, mas Ele é diferente. Se Ele não for diferente, tudo está perdido. Porque eu tenho um limite de paciência. Minha paciência se esgota. Minha fé vai encontrar as falhas. Minha fé está sujeita a falhar. A sua também. Mas a dele, igreja, a dele não. A paciência dele, a longanimidade dele é algo tremendo. É algo tremendo. Aí no capítulo 5 de Hebreus, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo nas questões relacionadas a Deus.
Então não ache que simplesmente Deus, na pessoa de Jesus, veio aqui apenas para tratar das coisas de Deus em relação a você. O processo inverso é verdadeiro. Ele também está indo diante do Pai, dizendo como é a vida dos homens, das lutas, das angústias. Ele é capaz de se compadecer. Não tem conhecimento e se desviam. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Esse é o sacerdote humano. Por isso ele precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Só que o Filho de Deus é diferente, ele não precisa disso. Eu não sei o quanto você espera que Deus possa te entender, mas eu quero fechar com o verso 17 de Hebreus 2. Foi o texto base. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Nessa mensagem você viu o quanto Jonas falhou, mas nas falhas dele, as falhas dele e as nossas falhas são suplementadas pelos acertos de Jesus Cristo. E graças a Deus pela pessoa de Jesus, que fez tudo certinho, que não errou uma letra, que não falhou em uma tarefa, e que foi o único digno de, depois de tudo acabado, ter dito: está consumado. Jesus ama você, já fez tudo que é necessário por você. Não tem mais como pedir provas do seu amor. Como diz uma antiga canção: se isto não for amor, o oceano se for. Se isto não for amor, as andorinhas não voam. Se isto não for amor, agora vou além da canção, não existiríamos. Porque é por causa dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Amém. Irmãos, orem. No próximo final de semana estarei na cidade de Tubarão, nossa congregação lá. Essa igreja que começou há muito tempo atrás com um trabalho, graças a Deus, está se caminhando para se tornar a primeira igreja batista do sétimo dia na cidade de Tubarão. Então irei no sábado de manhã bem cedo para lá, só voltarei na segunda. Ore para que Deus abençoe os trabalhos que ali serão feitos. Amém? Oremos ao Senhor. Deus bendito, ó sumo sacerdote, Tu és semelhante a nós e ao mesmo tempo diferente. E o que nós nos regozijamos, Senhor, é que aqui não há paradoxo algum, porque naquilo que é diferente foi a nossa sorte, pois em que Tu foi diferente, aqui Tu não pecou. E ainda bem, porque se Tu tivesse cometido pecado, não seria digno de conquistar a nossa salvação. Então, em Tua diferença de nós, louvamos-Te e engrandecemos-Te. Naquilo que Tu és semelhante a nós, pois Tu choraste, e Tu sabes que nós choramos. Tu sabes o que é ser traído, e quantas traições já não ouvimos falar, e talvez até tenha acontecido conosco. Tu foste abandonado, e quantos de nós já não sofreu por um período a amargura e as agruras do abandono? Senhor, Tu foi pesado em valor, e o máximo que deram por Ti foi apenas 30 moedas de prata. Isso é muito pouco para o Rei de toda a glória. E quantas pessoas aqui nesta noite já não se sentiram desvalorizadas
pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, pelos seus irmãos da igreja. Quantas vezes não se sentiram machucados por terem sido depreciados pelos próprios irmãos da fé? Ah, Senhor, quantas vezes tu não se afadigou na jornada para pregar o Evangelho? E quantos de nós em algum momento também já não ficamos assim, insistindo com aquela pessoa e acreditamos, não, essa pessoa não vai se render aos pés de Jesus, é inútil persistir, é inútil continuar. Ah, Senhor, ainda bem que o Senhor não desistiu de nós, e tu tinha motivos para isso. A cruz era pesada. Em segundo lugar, a cruz não era tua. Em terceiro lugar, Senhor, era injusto, porque tu foste perfeito, tu eras perfeito, tu não havia cometido nenhum crime. Ah, Senhor, obrigado por ser cúmplice de tudo que podemos sentir e pensar, e que é justamente a tua intercessão incansável, inviolável e contínua que é a nossa sorte e a razão para caminharmos mais um dia e outro dia. Obrigado, Jesus, pelas famílias, pelos recém-casados, pelos que já são casados há longas datas, pelos que se decidiram agora por Cristo, por aqueles que já se decidiram há tanto tempo, por aqueles que nesse momento estão felizes, por aqueles que nesse momento estão tristes, por aqueles que nesse momento têm propósitos, por aqueles que nesse momento não têm propósito algum de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o teu grande amor a Deus e a tua graça, Senhor Jesus, e as tuas doces consolações, Espírito Santo, estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.